Nossa casa é um abrigo sagrado do nosso corpo e da nossa alma. Faça da tua casa uma festa. Ouça música, cante, dance, componha e sonhe sonhos coloridos. Faça da tua casa um templo. Reze, ore, medite, silencie, acalme-se, peça, agradeça. Faça da tua casa uma loja. Limpe, arrume, organize, decore, doe. Faça da tua casa um restaurante. Cozinhe, coma, prove, crie receitas, cultive temperos, plante uma horta. E mais, ouça com atenção todas as notícias e as informações sérias que te acrescentam como pessoa. Filtre tudo o que entra pela tua porta. Enfim, faça da tua casa um local sagrado onde possam imperar a alegria, o trabalho, a esperança e, acima de tudo, o amor. Boa tarde, ouvintes e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, ao vivo, nesta sexta-feira, 5 de setembro, 12h03. Em busca da felicidade, está começando. E hoje nós vamos para um papo legal. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente reflete sobre coisas interessantes que a gente ouve, a gente consegue mudar tanta coisa na vida para não ser a mesma pessoa a vida inteira. Amigos, existe uma tendência, uma coisa meio que instintiva do ser humano de achar que o outro é culpado pela sua infelicidade, Aquela história, fulano me distratou, fulano falou isso de mim, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa joga olho gordo na minha vida, porque eu trabalhei numa empresa onde o meu gerente conseguiu acabar com a minha carreira. Porque o meu parente não gosta de mim e ele fala mal de mim para os outros. Meu Deus do céu, por que será que tudo é o outro? O ser humano parece que não para pensar que nós também somos imperfeitos. E a gente também come bola, a gente magoa alguém mesmo sem que queira magoar. Percebem? Então, essa história de apontar o outro é muito complicada, porque enquanto a gente aponta o outro, a gente não se revê. A gente não percebe em que pontos que nós temos que melhorar na nossa trilha evolutiva. Quando acontece, por exemplo, um acidente de trânsito, gente, é uma coisa até hilária. As duas pessoas descem com o dedo assim, apontando para o outro. Já perceberam? Ninguém para examinar, espera um pouquinho, quem que errou aqui? Quem que fez alguma coisa errada aqui? Quem que provocou o acidente? O ideal seria as pessoas observarem e, a partir daí, conversarem. Não acontece isso. As duas pessoas descem do carro, foi você. O outro fala, foi você. E tudo é o outro. Enquanto isso, a gente não se revê. Eu acho que eu sempre penso assim, deveria existir uma oração
tradicional, uma oração que todos rezassem, como por exemplo o Pai Nosso, uma oração que dissesse assim: meu Deus, me livre dos males que vêm de fora, mas também, meu Pai, me ajude a enxergar os males que estão dentro de mim. Vamos em frente. Pessoal, existe uma coisa muito importante na vida que é o seguinte: já perceberam que muitas pessoas passam a vida buscando aqui, buscando ali, atrás disso, atrás daquilo? Buscar é importante, mas a gente não pode passar a vida inteira só agitando nessa coisa de buscar, e mesmo na oração. A pessoa fica orando, pedindo, aí acaba a oração, ela vai atrás disso, ela vai atrás daquilo. O que acontece? Ela não se prepara para ficar calma. Porque quando a gente fica calmo e sereno, é nesses minutos que a gente recebe as grandes bênçãos do universo. Então tem que haver um equilíbrio, né? Tem momentos que a gente trabalha, a gente vai atrás do médico, a gente vai atrás do terapeuta, a gente vai atrás de um amigo para desabafar, a gente procura uma coisa, procura outra, a gente faz a nossa oração, mas depois disso a gente tem que serenar e simplesmente respirar fundo e observar o andamento da vida. Porque é nesses momentos que a gente está sereno, que a gente está desarmado, no bom sentido, que as bênçãos chegam até nós, que as coisas boas chegam até nós, que as pessoas importantes para a nossa vida chegam até nós, que as intuições chegam até nós. Quanta gente que fica se debatendo de uma parede para outra, buscando um caminho. E por que a pessoa não acha esse caminho? Por que ela não consegue ter uma intuição do caminho que ela deve seguir para solucionar aquele determinado problema? Porque ela não para. Se você não para, como é que você vai perceber a voz da intuição mostrando que caminho você tem que seguir? Percebem? Eu tenho uma amiga muito querida, ela já partiu para o plano espiritual, e ela passou a vida dela procurando pessoas, procurando coisas que pudessem preencher um pouco o vazio dela e colorir um pouco a vida dela. Eu a observava e eu ficava pensando assim: meu Deus, ela vive procurando. É uma busca que não tem fim, é uma busca infinita, é uma busca eterna, e não deu outra. Ela partiu do planeta naquela eterna busca. Se ela tivesse parado um pouquinho, parado para dar uma trégua para ela mesma, várias coisas com certeza teriam chegado até ela. Mas quando a gente fica muito naquela energia yang, naquela energia de pensar muito, de procurar muito, você não permite que as portas estejam disponíveis para a chegada de situações muito importantes na sua vida, para a chegada das intuições que você precisa dela. Nós precisamos ouvir o nosso lado sábio, a nossa centelha divina, porque é ela que vai nos intuir para que possamos sair de determinados buracos. Aí eu vejo por mim, quantas coisas na minha vida, quantas coisas marcantes aconteceram em momentos que eu não estava esperando nada, que eu estava tranquilo.
Até, por exemplo, quando eu me deparei com a Umbanda, que eu tinha 11, 12 anos de idade e me apaixonei, eu não estava indo buscar nada. Eu estava indo simplesmente acompanhar minha mãe, que precisava de um tratamento espiritual, e foi na Umbanda que ela se curou. Eu estava indo quietinho, era um menino, acompanhar. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei, e é uma paixão que dura até hoje, e parece que só aumenta com o tempo. Então, às vezes, a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar esvaziado, parando de buscar. A gente busca na hora certa, e depois a gente solta na hora certa, para que a porta fique aberta, né? E disponível para que as coisas cheguem até nós. Inclusive, tem uma canção do Caetano que diz assim, é mais ou menos assim: eu não procurava nada e de repente eu te vi, eu te encontrei. Percebem? Então tem que ter esse meio termo. Outro dia eu estava conversando com a minha diarista, né? Uma pessoa muito simples, e ela falou uma coisa tão importante e tão marcante, que foi a seguinte: era um dia de céu azul, esses dias agora, um dia de sol, um dia lindo. Aí eu falei bom dia para ela, e eu falei assim: Eliana, que dia lindo hoje, olha lá fora, olha para fora. Ela olhou e falou assim: pois é, e tem tanta gente que não está vendo isso, tem tanta gente que não está vendo a vida passar, porque a vida é um espetáculo, ela precisa ser observada. Vejam a frase que ela falou. E tem tanta gente, ela olhou para fora e disse, tem tanta gente que não está vendo a vida passar. E tudo isso que a gente está perdendo são momentos aqui na Terra que a gente não vai ter de volta. Já imaginaram quantas pessoas já levantam e ligam o celular? Quantas pessoas já vão para o computador? Já vão automaticamente para o chuveiro, para o café da manhã, para o trânsito, para as reuniões, para as agendas, para os compromissos, todos. E não estão vendo a vida passar. Só que se você não vê a vida passar, se você não tem um contato mais direto com a vida, como é que essa vida vai chegar até a sua alma? Como é que essa vida vai chegar até o seu coração? Percebem? E aí chega um determinado momento que a pessoa diz assim, eu sou tão infeliz, as coisas não acontecem na minha vida. Lá no templo, como a gente ouve isso, para mim, parece que as coisas não acontecem. As coisas não andam, as coisas não acontecem. Aí aquela pergunta que paira, mas será que a pessoa deixa a vida chegar até ela? Porque se eu não desacelerar, a vida não vai chegar até mim. Ela não consegue chegar até mim. Eu estou eletrizado, eu fecho as portas para ela. Eu só tenho disponibilidade para os meus compromissos, para os meus horários e para as minhas preocupações. Aí eu digo para vocês, não é tão fácil, eu entendo que não é tão fácil a gente observar a vida. A gente está viciado no corre-corre, na preocupação, na ansiedade, nos medos, mas a gente tem que treinar. Todas as noites, quando eu vou dormir, antes de dormir, eu pego uma folha e eu coloco o que eu tenho para fazer no dia seguinte. E eu procuro cumprir aquilo da melhor maneira. Mas, cumprindo aquilo, eu não quero mais saber. Eu quero ouvir música, eu quero conversar com alguém, eu quero olhar para o céu, eu quero ir para a rua. Quantas vezes que eu vou tomar um café
sozinho na padaria, numa padaria qualquer ali onde eu moro, na Zona Norte, mas eu quero observar a vida. Porque se eu observar a vida vai chegar até mim. As intuições que eu preciso, elas chegarão até mim. Nós estamos muito contaminados com essa história de compromisso, horário, celular tocando, pega a mensagem, responde a mensagem. Percebem? Eu vou dar um exemplo meu para vocês verem que não é tão difícil. 12 horas em ponto começa o meu programa aqui. Eu chego às 11 aqui na rádio. 11 horas. Para ficar na sala dos comunicadores, seria a sala de espera. Conversando com a recepcionista, conversando com os operadores de som que vão chegando, olhando as pessoas, escutando o que eles têm para me falar. Percebem? A gente tem que viver como humano e não como máquina. Por isso que as pessoas entram demasiadamente em processos de ansiedade e acabam por tabela adoecendo. É muita eletricidade. Nós temos que respirar um pouco da vida. Eu nunca vi tanta gente com quadros de ansiedade extrapolada, porque a gente não está se observando e se acalmando no dia a dia. Percebem? Frustração. Frustração é uma coisa medonha, é um sentimento que aperta, né? A pessoa chegar numa determinada época da vida dela, né? Principalmente mais lá perto da fase conclusiva, e falar para ela mesma: eu sou uma pessoa frustrada, tanta coisa não aconteceu na minha vida, tantos sonhos que eu tinha não foram viabilizados. Mas por que será? Por que será? Como nós estamos num país místico, as pessoas jogam para o destino. O meu destino é complicado. Mas será que não é o destino que a própria pessoa está dando para ela mesma? Porque tem gente, por exemplo, que perdeu a capacidade de sonhar. Tem pessoas, né? Outro exemplo, como eu falei até agora, que estão tão eletrizadas e tão pensantes, né? E buscando tanto todas as coisas que a pessoa acha que são importantes, que ela não para receber a vida. Quando a vida bate na porta da casa dela, ela não escuta. Para que pudesse abrir a porta e falar: entra, senta, o que você me trouxe de bom? Percebem? A ansiedade excessiva vem daí, as frustrações também vêm daí, porque a vida não tem como chegar até você. E as mesmices viram uma constante na sua vida. Então nós temos que orar, sim, nós temos que pedir ao Pai com calma os itens que são importantes na nossa vida. Nós temos que fazer o que nos cabe, sim, como pessoas responsáveis que somos e que vivemos num contexto social. Mas a partir daí, pelo amor de Deus, desliguem o botão. Pelo menos 1 hora por dia, pelo menos 2 horas por dia, esquecendo compromissos, preocupações, tensões, medos, angústias, e parando para escutar um pouco o som da existência, a beleza da existência, né? E de repente permitir que a vida chegue até você, trazendo situações que realmente geralmente chegam, quando a gente está com a alma desarmada. Percebem? Como disse a pessoa que trabalha para mim, olhou para fora, falou: que dia lindo, e de pensar que tem tanta gente que não está vendo a vida passar. Meus amigos, a oração é poderosa. Deus faz o que Ele pode, os mentores fazem o que eles podem, mas se a gente não deixar a porta da casa aberta
para a vida, para as coisas boas que a vida tem para trazer, provavelmente não vai acontecer muita coisa. Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio. A nossa casa existe há 51 anos, nós fazemos um trabalho de umbanda muito bonito. Não conhece a nossa casa? Venha conhecê-la. As nossas informações todas, as informações do nosso trabalho, estão no nosso site www.tema.org.br. Repito, tema.org.br. Se você não navega, anote o nosso celular e fale com o Hinaldo, meu assistente. 11 São Paulo, 99757 6313. 99757 6313. Eu estou no Facebook Albino Duarte. Eu faço um trabalho bonito no Face. Eu me identifico muito mais com o Face do que com o Insta. Então eu estou lá, Albino Duarte. Quer a minha amizade no Face? Manda o convite, coloca lá uma observação que você é meu ouvinte, tá bom? No Insta, Albino Duarte número 1. E aqui na Vibe Mundial, todas as sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. O nosso trabalho de Umbanda é belíssimo. A gente trabalha, inclusive, com desobsessão, a gente trabalha libertando a pessoa, fortalecendo, amparando-a para uma vida melhor. tema.org.br. E a partir dos próximos programas eu já vou falar da palestra que eu vou realizar no final do ano, presencial, porque na minha visão tem coisas que precisam ser presenciais, não podem ser virtuais, porque a energia que sai da gente e vai para quem está na nossa frente e aquela troca energética maravilhosa. Vai ser uma palestra presencial, possivelmente num domingo de dezembro, das 15h30 até as 17h, e a gente vai se fortalecer para ter não apenas um ano novo melhor, mas dias melhores, para que a gente se distancie do sentimento da frustração. Possivelmente no próximo programa já estarei falando o dia e passando dados sobre essa palestra. Que vocês tenham um final de semana iluminado e abençoado pelas mãos de Mãe Maria. Que o Arcanjo Miguel, com a sua espada poderosa, nos livre dos males. Que tenhamos paz de espírito e que possamos abrir o coração, pelo menos em alguns momentos do dia, não pensando, não se preocupando, confiando para que a vida possa chegar até nós. Um grande abraço, fiquem com Deus, até breve, meu amado Brasil.